humble through opportunities given despite the fact that many misjudge him because he makes a living from writing raps. Put it together himself, got a picture connects, never asking for someone's help, but to get some respect. E aí, pessoal, estamos voltando com o Observatório Cultural. Aí ao fundo você estava ouvindo Remember the Name, Fort Mirror, e ele começa falando parte da letra dessa música. Ele fala que 10% é sorte, 20% é habilidade e 15% força de vontade e 50% é prazer, né? Ou dor, né? E aí está discutindo hoje empreendedorismo cultural, e quem está nos ajudando a fazer o programa é o Bruno Benetti, a Pamela Mira e o Davi Daniel. E a gente deixou uma provocação, eu vou chamar de provocação, uma reflexão das dificuldades, né? A gente sabe o quanto é difícil ser artista no nosso país, o quanto é difícil a gente produzir cultura. E eu fiz até uma brincadeira, mas eu espero que eu esteja errado na minha brincadeira, que seja verdade, que vocês estejam de fato ganhando bem para fazer, ou ainda é difícil, tem que ralar. Como que é as questões hoje de produzir cultura? Bom, é um caminho árduo, porque, né, viver de arte a gente sabe que é bem complicado. Isso aí depende, tem uma série de fatores aí, culturais, políticos e não sei o que, né, uma série de questões que a gente poderia levantar durante um dia todo, né, mas o empreendedor, ele é muito sozinho, né, não sei se vocês chegaram a notar isso, mas ele é muito sozinho e ele precisa de um apoio que seja de outros empreendedores, de outras pessoas, porque não tem com quem ele compartilhar suas dificuldades ou até mesmo expressar isso. Então, eu mesmo às vezes pego e ligo para algum amigo meu ou para o próprio Davi e a Pamela, eles estão passando na rua, vem cá e tal, né? E a gente às vezes precisa desabafar, precisa extravasar um pouco pelas dificuldades que a gente tem, né? Então, não é nada fácil, né? E eu até estava comentando aqui no intervalo, né? Do lance de fazer por amor, né? E às vezes da necessidade que você precisa para sobreviver, né? Então, viver de cinema logo de cara não vou falar assim, é praticamente impossível, tá? Eu sei que, né, espero estar errado, espero que tenha alguém aí, né, que veio, que já tá surgindo do nada, sem dinheiro, sem nada, e já tá conseguindo dinheiro com o cinema. Não tem um caminho a trilhar, tem todas as suas dificuldades. E aí, chega um ponto, né, hoje assim, né, já com quase 10 anos, aí de 9 para 10 anos produzindo, né, hoje eu consegui enxergar melhor. Mas no meio do meu percurso, chega uma hora que você fala, putz, eu não... será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? O que será que está acontecendo, né? Porque você está 5 anos tentando, batendo a cabeça e você não tem um retorno, né? Você tem, às vezes, um retorno da sua obra, mas, como diz um amigo meu, o Cadu Lopes, né? Ele é jornalista, fama não enche barriga. Então, tem um pouco de fama ali também, né? Não ajuda muito. E aí chega um ponto que você começa a querer partir para outro lado para tentar arrumar uma verba para você, né? Você pagar suas contas, né? Suas coisas, investir em equipamentos que seja, e aí você começa a escutar outras conversas, outras opiniões e começa a fugir do que a gente estava conversando aqui mesmo, né, Daisy? Do instinto, né? Então, às vezes, isso, quando eu falo fugir, né, parece que é coisa de um mês, mas não é. Demorou 2 anos para eu perceber. Então, assim, para mim, são 2 anos de atraso. Certo? Para alguns são 2 anos de aprendizado. Então isso depende do ponto de vista que você quer tomar. Mas precisa e tem que passar por isso e não adianta, não tem fórmula, cada caso é cada jeito é um. Conheci diretores que já nasceram, entre aspas, no berço de ouro e já tem tudo aquilo, como diretores que também estão vindo do nada, e você tenta trilhar um caminho, né? Você tenta seguir, mas é difícil, não pode parar. Né? Hoje, né, nós temos o Festcine, ele está na 4ª edição, o evento está crescendo, a produtora também está crescendo, então estamos fazendo aí novas amizades, né, novas parcerias, novos contatos e você vê que você está colhendo um fruto lá de trás. Mas eu só comecei a acertar isso seguindo o meu instinto, pelo menos uns 90% foi o meu instinto. E, claro, atrelado à lógica e essa experiência. A psicóloga que o Daniel citou no começo, né, que é autora, eu estava comentando com eles no intervalo,
desse livro que eu tô apaixonada, gente, no livro. Ele chama Atitude Empreendedora. Descubra com Alice seu País das Maravilhas, né? Então, ele vai utilizando os personagens, enfim. E essa autora, ela traz isso muito forte que o Bruno tá falando, que é o seguinte: chega um determinado momento que o empreendedor precisa alinhar o seu sonho, os obstáculos e inclusive a sua intuição, né? Então, assim, às vezes a gente deixa um pouco a intuição, seja em qual for o seu ramo de atuação que está escutando a gente. A gente esquece um pouco da intuição, né? E por quê? Pela falta do autoconhecimento, da autoconfiança e de várias questões que ainda bem existe a possibilidade da gente se desenvolver e descobrir ela novamente, né? E passar a dar ouvido para tudo isso. Eu queria comentar 2 outras coisas da fala do Bruno e já deixo vocês dois responderem a pergunta do Daniel, que é o seguinte: chega um determinado momento que fica muito claro para mim na sua fala que é uma questão de posicionamento, né? Então, assim, você descobre milhares de coisas, milhares de possibilidades, de obstáculos, de histórias de vida, de pessoas que se destacaram, de pessoas que não se destacaram tanto. E aí vem a expectativa que a gente cria em cima de tudo isso, né? E a gente precisa se posicionar, né? Então, acho que o empreendedor nada mais é do que uma pessoa que se posiciona com foco de onde ele quer chegar, né? Ele enxerga o caminho que ele quer trilhar e cria maneiras de seguir isso. E a segunda, que foi a da intuição que eu comecei a falar, que é a necessidade de não seguir somente a intuição, mas de alinhar ela, né, racionalizar, eu acho, um pouco a intuição e trazer ela para uma realidade mais palpável, mas que ela não pode ser desconsiderada, né? Porque no final das contas, principalmente, eu acho, na área artística, vocês se destacam pelo que vocês criam. Então, como é que vocês não vão dar atenção para a intuição? Se é dela que vem a criatividade, que também precisa ser alinhada pelo empreendedor, né? Mas é só isso. Tô adorando a consulta. Não, tô adorando, continua. Mas agora, Davi, comenta pra gente. Vocês já têm bastante tempo com a personagem. Antes de você até falar do tempo, tem o quadrinho, tem o cinema. Divide pra mim aí os produtos. E a Pamela todos. É professora também, que eu não coloquei na apresentação. Eles têm outros. Tem um monte de coisa, tem um muita monte coisa, de tem muita Ou seja, coisa. É um casal de fato empreendedor. Sim. Mas antes, fala do personagem e como é isso. Vocês já conseguem viver da arte de vocês? Bom, já a gente consegue. Eu posso dizer que, assim, no começo não foi tão difícil. Quando eu olho pra trás, eu não acho que seja tão difícil. Porque eu acho que eu era meio maluco, eu não olhava a realidade que era. Então, assim, eu acho que eu não prestei muita atenção. Meus pais sempre me apoiaram, nunca financeiramente, porque, né, eles precisavam de apoio financeiro também. E a gente chegava para começar, a gente foi indo de comércio em comércio, pedindo patrocínio, a Pamela e eu. E a gente conseguia. Era pequeno os patrocínios, tipo R$50. Mas a gente conhecia pessoas estranhas que nunca viram a gente na vida. E na época a gente não tinha nome, não tinha nada. Aí entregaram dinheiro pra gente. Olha. E as pessoas entregavam. Uhum. A gente chegou... teve um livro nosso que tinha 24 patrocinadores. A gente pôs tudo apertadinho assim na página de trás, o Omicron. Quem tiver aí pode olhar os patrocinadores lá atrás. Metade das logomarcas foi desenhado pela Pamela. Deixa eu comentar, fazer um parênteses ali. Tem uma ideia de motivação que eu gosto de trabalhar, que a motivação ela pode estar em 4 níveis. Tem aquela pessoa que ela é acomodada e que a culpa é dos outros, o problema é o governo, o problema a vida está ruim, é a crise, e acaba não tendo uma atitude. Tem aquela pessoa que tem força de vontade, que vai atrás e que sabe que se tem uma dificuldade, ela precisa se esforçar para ultrapassar. Tem aquele momento do sonho que é assim, nossa, eu quero fazer e empreender. E tem o 4º momento, que tem a ver com isso que você falou, que é o momento do hábito. Que a pessoa ela já colocou tão naturalmente o processo na tua vida que ela não enxerga mais problemas. E eu acho que quando você fala que você não viu a dificuldade, é porque de fato não tinha dificuldade.
porque me faz pensar naquelas pessoas, né, que ficam focadas no problema e não na solução. Na verdade, você só enxergava a solução, você queria fazer o teu projeto caminhar. E quando você apresentava para as pessoas, provavelmente de forma apaixonada, de forma veemente, as pessoas entendiam a verdade que você estava apresentando para elas. Então elas falavam assim, por que não apoiar? Né? Ou seja, o quarto momento... de não apoiar ele, né? Eu vou estar perdendo de não estar apoiando. Então, o quarto momento, que é o do hábito, é justamente isso que você falou. Eu não foco, não existe problema. Existem soluções. E aí eu faço a coisa acontecer. Então, era só um parênteses que esse teu comportamento que você está falando para a gente, ele é estudado. Existem algumas pessoas que conseguem fazer as coisas acontecer nesse sentido, quando ela simplesmente faz. Pronto, para de reclamar da vida, né? E tem muita gente, tem muitas reclamações e muitas desculpas verdadeiras. Pronto, já entendi. Mas que postura, que atitude que você vai ter? É isso mesmo, o Pamela? Ele estava contando, você estava toda admirada. É legal ver o casal muito, assim, né? Gente, ela olha pra ele encantada enquanto ele tá falando. E ele também olha pra ela assim. Eu acredito que o Davi, ele é um grande incentivador, um grande motivador. Tanto do meu trabalho quanto do Bruno Venetti. Que gracinha. Porque o Davi é isso, ele não tem dificuldade pra nada. E em vários momentos onde que eu achei, nossa, estamos fazendo isso pra ninguém. Ninguém tá vendo o que a gente tá fazendo. Aí o Davi, não, vamos fazer que vai dar certo. E a gente continuava e usava da nossa verdade porque a gente estava apostando. E assim a gente foi caminhando, de vendendo livros em cesta, de porta em porta, até começar a participar dos eventos literários e viajar pelo Brasil mesmo com o nosso trabalho. E hoje o trabalho de vocês está em várias feiras, né? Sim, a gente, com o início da Feira do Livro daqui de Poços de Caldas, a gente teve uma amplitude do nosso trabalho. Porque escritores e pessoas que tinham um incentivo interessante em eventos de outros estados viram o nosso trabalho aqui e acharam interessante levar a gente para outros estados. Então foi a Feira do Livro daqui de Poços que impulsionou o nosso trabalho. Mas quando a gente começou quase não tinha nem livrarias. Que legal, hein? Bacana. A gente está chegando próximo do fim deste bloco. Daisy queria falar mais um pouquinho, mas você vai falar daqui a pouco, né? A gente precisa ir para o intervalo, né? Mas eu também já queria deixar também uma questão. Existem jovens, existem pessoas que estão nos ouvindo e que já encontraram o seu sonho, que é o cinema, que querem empreender com arte, cultura. E eu vou pedir para no terceiro bloco, é a hora da gente falar o caminho das pedras, ajudar as pessoas também se desenvolverem, encontrarem seus caminhos. E eu vou pedir dicas para vocês disso, né? De como conseguir trilhar os seus próprios caminhos. A gente já volta depois do intervalo.